nas instituições escolares. Se fala de emprego, mas de trabalho não se fala. E os professores, frequentemente, muito frequentemente, desconhecem quais os seus alunos que trabalham. Mesmo, muitas vezes, os pequeninos do trabalho infantil. Fala-se de emprego, que é uma questão importante no sistema capitalista, já que nós somos assalariados. Mas também não se fala do capitalismo, salvo pelas crises que ele gera, salvo pela inflação, pelas dificuldades. As origens do capitalismo, ou a transição do feudalismo para a economia capitalista, é alvo de diversas interpretações. Algumas características podem ser identificadas no sistema que se desenvolveu do século XV ao século XVIII, aproximadamente. É considerado capitalismo mercantil. E, a partir daí, então, surge a fase industrial, principalmente na Inglaterra, com a indústria têxtil, e é o chamado de capitalismo monopolista. Na atualidade, a predominância é a do capitalismo financeiro, o capitalismo produtivo, mas principalmente o financeiro, que roda dia e noite vertiginosamente e coloca em dificuldade muitos capitalistas, mas principalmente nós que vivemos na base e que apenas sofremos do sistema e não temos poder de decisão. Mas é consenso, e aí, se me permite, eu vou dar algumas características que são reconhecidas por todos. Características do capitalismo, como sistema produtivo, produtivo, distributivo, de consumo. Primeiro, a produção para a venda e não para uso próprio, diferente dos grupos indígenas, que não precisam produzir um excedente. Eles não precisam produzir para comercializar a troca. Eles trocam dentro da cultura deles ou usam só para fins próprios. A existência de um mercado onde a força de trabalho é comprada e vendida. É o assalariamento. A predominância das trocas pelo uso do dinheiro. Tudo isso nós sabemos, mas é só para recordar. A acumulação do dinheiro, que é facilitada pelo controle das decisões financeiras. A concorrência entre capitais, tanto entre empresa quanto entre os donos do capital. E, atualmente, os próprios trabalhadores têm que competir e concorrer muito para manterem os seus empregos. Quer dizer, é uma ideologia que vem da necessidade do capital de acumular e que passou para a vida humana. Até onde esse valor é passado para os nossos alunos? Eles dizem, não, eles precisam de emprego, então eles precisam ser competitivos. Até onde vai isso? É uma pergunta a nós, professores. Por último, o capitalista ou os seus agentes gerenciais, atualmente é até bem difícil saber quem é o dono do capital, quem não é, por causa dos executivos que participam dos lucros e que participam dos interesses estritos das empresas. O capitalista ou seus agentes gerenciais controlam o processo de produção e de trabalho, incluindo, isso nos interessa muito para a educação profissional, a contratação e demissão de trabalhadores, a escolha de técnicas e o ambiente de trabalho, a escala de produção, as relações de trabalho, horário, salário, segurança, que historicamente tem sido alvo de disputa com os trabalhadores organizados. Nós estamos em greve agora nas universidades federais, embora o governo não seja um capitalista no sentido estrito, mas é a nossa fonte pagadora, né? E nós estamos em disputa, naturalmente, como outras categorias na sociedade disputam melhores condições de vida e de salário. A produção capitalista, ela introduziu, no mundo tal como nós o conhecemos, né? Novas relações de trabalho e a necessidade de outros aprendizados e disciplinamento. Introduziu e continua introduzindo. É sobre isso que nós estamos falando o tempo todo neste evento. A escola e os currículos escolares se organizaram em função de novas classes sociais, tanto os que estavam na posição de governantes como os que se estavam sujeitos, os governados ou dominados, se a gente quiser usar a linguagem gramsciana. A lenta democratização das sociedades, das relações de trabalho, se manifestou pela reivindicação dos mais pobres por uma distribuição equitativa dos benefícios da riqueza social, entre os quais o acesso às letras, às artes, às ciências e às humanidades, sintetizadas no currículo escolar. Isso é muito bonito no Brasil. Nós vemos assim como que, na medida que se universalizou, não, mas se ampliou a educação primária,
esses egressos e suas famílias passaram a demandar a educação secundária, antigo ginásio e ensino médio. Depois, quando eles adquiriram o ensino médio, passaram a demandar a universidade, que teve a sua culminância, a primeira culminância no Brasil, na questão dos excedentes nos anos 60, que a ditadura calou. Atualmente, nós temos de novo uma grande demanda ao ensino superior. Mas esse é um processo contínuo de quem estuda, quer estudar mais. Quem sabe quer saber mais, quer ter mais recursos para atuar na vida social. Para atuar em favor de si mesmo, da sua própria vida. Toda a discussão sobre como deve ser a educação profissional e tecnológica, que conhecimentos são os mais importantes para os indivíduos e a sociedade, a quem se destinam, tem como pano de fundo a divisão social do trabalho e as classes sociais, portanto. Mas esta é uma discussão obscurecida nos currículos escolares. Mas a educação é uma ação de mão dupla. Ele sai do lugar. Obrigada. Daquele que partilha seu saber e sua prática e daquele a quem se destina. Ambos, professor e aluno, não podem ser vistos como sujeitos abstraídos de sua história familiar e local, de sua cultura e de suas aspirações. Este é o segundo ponto enigmático do currículo escolar, porque a padronização da oferta de conhecimentos e disciplinas é reivindicada em nome da igualdade de oportunidades, mas ela não chega da mesma forma para todos. Professores destinam os conhecimentos e os alunos os acolhem de acordo com o que é peculiar à sua história, às suas condições de vida, à sua subjetividade, às suas aspirações, condições de família, cultura familiar, alimentação, moradia, transporte. Todos nós, ou muitos de nós, já tivemos alunos que chegam dormindo na sala de aula para o turno noturno. E aí? O que você dá é igual para todos. E esse aluno? Então, são questões que a gente não resolve assim, mas são questões que implicam uma concepção de currículo e de a quem se destina, como é que você distribui, como é que você organiza, que meios você disponibiliza para esses alunos assimilarem aquilo que está previsto no currículo escolar. Entrando na terceira parte e última da minha fala. E aí, um pouco, talvez eu vá repetir algumas coisas já conhecidas, mas eu acho que são questões importantes do ponto de vista do nosso tema aqui. Compreendido, portanto, o sentido histórico, o sentido do fazer da vida, que é implícito num currículo escolar, se ela pretende servir as pessoas para viverem melhor, podemos nos ater às particularidades da educação brasileira e em como o currículo da educação profissional e tecnológica chegou às suas diversas expressões nos dias de hoje. Desde a antiga distribuição por ramos de saber, eu estou falando da LDB de 1961, né? Onde havia ciências e humanidades, mas essa é uma discussão atual. Até hoje, muitos alunos reivindicam que se preparar para o vestibular devia ter o encaminhamento para quem gosta de física, matemática, e quem gosta de história, geografia, sociologia, letras, etc, etc. É uma discussão permanente. Até depois veio a profissionalização compulsória, que faliu. Faliu porque ela não era legítima, ela não era verdadeira, ela não era uma transformação da sociedade para que todos estudassem, todos trabalhassem. A sociedade continuou tão a sociedade continuou tão desigual e até mais desigual do que antes. Então, a profissionalização compulsória, que foi a Lei 5692, de 71, ela foi sendo obscurecida, foi sendo transformada pelas escolas de elites e foi ficando letra morta, até que ela foi tornada opcional. Depois disso, vem a preparação, vem a LDB, a nossa atual LDB. Nossa atual LDB, mesmo com todas as críticas, ela é um grande avanço em relação àquilo que ela propõe orientar o currículo.
Porque ela dispõe a preparação para prosseguir estudos superiores e a preparação para o trabalho. Bem, como não há bem que sempre dure, e ela não tinha nem sequer se realizado, né, porque ela é de 96, já em 97 vem o 2208, diz, não, nada disso, vamos separar. Então, a separação, a Graça foi até aí na fala dela, a separação entre o ensino médio e a educação profissional. Quer dizer, significa reduzir a preparação para o trabalho ao mercado. Mas o mercado tem uma lógica do tempo breve, do corte de custos. A educação tem a lógica do tempo longo. Diz que nós estamos fazendo aqui parados, ouvindo, pensando, formando ideias, criticando, assimilando ou discordando. É o tempo longo do aprendizado, do conhecimento. Quando você reduz a preparação de alguém estritamente para atender a disciplina da produção, você restringe a humanidade dessa pessoa. Você corta o sentido da educação. Você treina para fazer algo que também tem a sua importância para aquilo, mas não como educação pública, não como educação de todos. Bom, depois, também como não há mal que sempre dure, veio outro decreto, o 5154, que vai tentar reorganizar a educação profissional, no sentido que pudesse sim haver também a integração entre a formação geral e a formação específica.